Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre um músico que foi referência para o saxofone, para a história do jazz, para os músicos de jazz, para quem estuda esse gênero, que foi John Coltrane. Coltrane nasceu em 26 de setembro de 1926, de Carolina do Norte, mas logo na sua infância, ali para adolescência, ele mudou para uma cidade pequena chamada High Point. Ele não tinha muitos amigos nesse momento. Quem convivia mais com ele era sua prima Mary, a quem ele fez a música Cousin Mary. E o Coltrane, ele era um músico que ele começou a tocar muito cedo, né? Ele aprendeu o clarinete na escola ainda, depois foi pro saxofone. E depois de um tempo, o Coltrane foi aquele músico que não só a musicalidade era algo que o instigava, mas também a espiritualidade. Ele buscava algo a mais para fazer sua música, que estava na questão espiritual também. Então ele foi um músico que transcendeu essa questão da música com a espiritualidade, né? Então ele misturava tudo isso aí. No meio dos anos 50, o Coltrane começou a tocar com Miles. E isso foi muito bom para ele, porque ajudou ele a amadurecer musicalmente a sua forma de tocar, né? Mas também ajudou ele a encontrar uma direção para o que ele queria. Então ele gravou muitos álbuns com o Miles e teve bastante experiência com ele. E o Coltrane disse que tinha liberdade para fazer quase tudo no grupo do Miles. No fim da década de 50, o Coltrane estava determinado em ter o seu próprio grupo, ter o seu próprio som. Então ele estava buscando isso já, ele já vinha buscando a sua sonoridade, buscando coisas que ele queria fazer realmente. E a gente vê que o disco Kind of Blue foi um disco que ele estava muito maduro já quando ele chegou nesse quase no final dos anos 50. E ele estava fazendo o que ele queria fazer já, que era encontrar o seu próprio som. E ele dizia mesmo que demora para acontecer, mas que isso é possível e tem como você encontrar o seu próprio som. E aí realmente no fim da década de 50, o Coltrane procura caminhos para que venha ser o seu próprio som, para que venha ser a sua própria forma de tocar. E depois da gravação de Giant Steps, o Coltrane realmente tinha decidido a ficar só com um grupo. Em 1960, o Miles escolheu um repertório para fazer um show e ele chamou o Coltrane para tocar esse show. E o Coltrane, mesmo já não querendo tocar muito com o Miles, porque ele tinha decidido em ter o seu próprio grupo, acabou fazendo essa parte dessa turnê. Então os temas que eram tocados eram Round Midnight, o Green Off Street, So What, temas que eles já conheciam, já tinha tocado muito, e temas que as pessoas e os músicos e as pessoas mais jovens vinham escutando e se familiarizavam com isso. Em 1961, o Miles fez uma turnê pela França e ele chama o Coltrane para participar dessa turnê. O Coltrane não queria ir, não queria mais participar de grupos onde outras pessoas fossem um líder. Ele queria liderar os seus próprios grupos. Então, por muita persistência do Miles, ele acabou indo. E nesse show, o Miles diz que o Coltrane estava muito impaciente já, andando de um lado para o outro. Parecia que ele não queria estar ali. E realmente ele não queria mais estar lá, né? Acho que ele estava mais com a cabeça nos projetos dele, no que vinha a ser os discos que ele vinha gravar futuramente. E aí nesse show tem uma música chamada All of You, que quando o Coltrane começa a solar, o público começa a se incomodar depois de um tempo. O Coltrane faz um solo muito mais longo do que as pessoas já estavam acostumadas a ouvir. Então, em algum momento dos solos, o pessoal começa a assoviar, a vaiar, começa a não curtir mais o que ele estava fazendo. Claro que uma parte do público isso, né? Mas o Coltrane não se incomodou, ele começou a tocar e tocou até o fim do seu solo fazendo o que ele tinha que fazer. Então, essa era a ideia dele, ele não queria saber o que os outros queriam mais, ele queria saber de fazer o que ele achava que tinha que ser feito, né? Então, essa era a fase do Coltrane. E nessa gig aí tinha o Miles e o Coltrane, depois tinha o Jimmy Cobb na bateria, Paul Chambers no baixo e o Wynton Kelly no piano. E o Coltrane, ele era uma pessoa que ele tinha uma sede por resolver essas questões técnicas. Então, enquanto alguns músicos conheciam os temas, aprendiam a improvisar e seguiam fazendo isso, o Coltrane não, ele estava sempre buscando algo a mais, sempre buscando resolver de várias formas o que podia ser feito nos temas que eles tocavam ou em composições, etc. E isso é algo que fez com que ele ficasse ou estivesse diferenciado de outros músicos também, né? O próprio Jimmy Riff, que foi um amigo do Coltrane, ele fala disso, ele fala sobre isso, que o Coltrane tinha essa sede mesmo, né? O Coltrane tinha essa vontade de tocar e tudo mais. E o Jimmy Riff e o Coltrane, eles foram muito amigos. E o Jimmy Riff falou que às vezes eles se encontravam para ir na biblioteca da Filadélfia para escutar alguns compositores de música erudita, para ouvir o que eles faziam, né? Não para ficar tirando temas, na verdade, ali, mas para escutar o que eles faziam, para conseguir entender
E para depois, claro, ser influenciado por isso também, né? De alguma forma trazer para a musicalidade deles, né? O Jimmy Riff falou que o Coltrane, o Jimmy Riff fez uma big band e o Coltrane era saxofonista da sua big band. E o Jimmy Riff falou que o Coltrane não sabia todos os changes nessa época, né? Ele tinha partes ali que ele não sabia, né? A transição dos acordes, né? Qual escala tocar em cada acorde e tal. Mas ele falou que tinha uma coisa muito preciosa no Coltrane, que era o time. Ele tinha um time muito forte, assim, muito bom. E muitas vezes o Jimmy Riff, o Coltrane parecia o Parker tocando, né? Ele tinha muito essa coisa do bebop mesmo, quando ia tocar. O Coltrane, ele foi influenciado por alguns músicos. E o Johnny Hodges, que foi um dos músicos do Duke Ellington, um dos saxofonistas do Duke Ellington, foi um dos músicos que influenciou o Coltrane. O Coltrane ficava olhando no espelho para ver se estava fazendo uma posição igual, se estava com a mesma postura, para ver se ia tocar igual a ele. E não só o Johnny Hodges, mas o Parker era das influências, o Lester Young, Dexter Gordon eram uma das influências do Coltrane naquela época. E o Coltrane falou que no começo da sua carreira, quer dizer, quando ele já começa a tocar com várias pessoas, ele tinha medo de mostrar quem ele era, vamos dizer assim, de fazer o que ele fazia, porque ele falou que viu muitos músicos serem demitidos dos grupos por tentar ser quem são. Então ele tocava de uma forma que era meio que parecido com todo mundo, vamos dizer assim, né? Meio que todo mundo fazia, ele também fazia. E ele deixa um pouco de fazer isso só nos grupos do Miles, né? De 49 a 51, o Coltrane tocou com Dizzy Gillespie. E aí ele tocou com o Dizzy Gillespie, mas ele falou que foram duas frustrações, porque ele tocava sax alto na época. E ele tinha que ler muita partitura e improvisava pouco. Isso fez com que ele achasse que tinha pouca capacidade de fazer esse som, de tocar, de improvisar, etc. E aí, em 1955, ele começa a tocar com o Miles. E aí, tocando com o Miles, as coisas começaram a mudar. Tinha um produtor da época, chamado George Avakian, que em 1955, quando o Miles foi fazer uma turnê e gravava algumas coisas pela Columbia, esse produtor era quem organizava muitas coisas aí. E nesse momento, o Coltrane ia fazer uma gravação de um disco, tinha essa turnê na gravação do disco, e o Miles chamou alguns músicos que eram o Red Garland, o Paul Chambers, o Philly Joe Jones, e no saxofone ia tocar o Sonny Rollins, mas o Sonny Rollins sumiu e ninguém mais encontrava. Então o Miles chamou o Coltrane. Depois ficaram sabendo que o Sonny Rollins tinha se internado, né? O Miles falou também que o Coltrane ele era muito inseguro e vira e mexe ele ficava fazendo perguntas pro Miles de como tocar, o que fazer, o que ele poderia tocar e de que forma ele poderia tocar melhor. E aí o Miles falou que ficava muito incomodado com isso. Então ele falou: "Cara, eu não tenho que ficar falando pra ninguém como tocar. Cada um sabe o que tem que fazer. Quem toca comigo são músicos profissionais. Eu não escolho qualquer um pra tocar." Então o Miles ficava meio bravo por ficar fazendo pelo Coltrane ficar perguntando o que fazer ou não. Nessa mesma época tinha um produtor chamado Bob Winston da Prestige. E nessa época o Miles estava gravando algumas coisas também. E aí ele apresentou o Coltrane. Quando o Coltrane começou a gravar, começou a tocar, o Bird tinha morrido há pouco tempo ali. E esse produtor ouviu o Coltrane e falou: surgiu o novo Bird. Ou seja, ele já impressionou muito. E nessa mesma época, nessa mesma gravação, ele já convidou o Coltrane a fazer parte da gravadora e assinar um contrato de 3 anos, tocando com vários nomes como Paul Chambers, Mal Waldron, Elmon Hope, Ted Dameron, Jody Griffin, Hank Mobley, Zoot Sims. Ele fazia parte de fazia parte de vários grupos e tocando com várias pessoas. E o Tommy Flanagan disse que o Coltrane rapidamente se tornou um mestre do primeiro take. Então ele gravava, porque o Coltrane conhecia todos os temas da década de 20, 30, 40, 50. Ele conhecia tudo. Qualquer tema que as pessoas chamassem, ele saía tocando. Então isso foi importante também para o Coltrane. Nessa mesma gravadora, o Coltrane gravou com um desses músicos um disco chamado Tenor Conclave. Então, esse disco é muito conhecido e aí esse disco leva todo esse pessoal, todo esse time aí que já gravava pela Prestige nessa época. O Miles falava que o Coltrane, ele era um músico que tinha um contraponto muito grande ao Miles, ou seja, o Miles tinha uma coisa bem tranquila, né? Os solos não tão longos, e o Coltrane era bem diferente.
Coltrane já tinha uns solos longos, né? Demorava 3, 4, 5 vezes mais demorados que os solos do Miles, né? Então o Miles gostava muito disso e falou que isso fazia muito, que isso era muito bom para o que ele estava procurando, buscando naquele momento ali. Mas a partir de um momento, o Coltrane também começa a fazer uso de entorpecentes e aí acaba não tendo mais tanto compromisso. Então ele chegava com roupas amassadas, né? Ele não tocava os temas da forma que tinha que tocar, então ele não prestava atenção, não ficava mais atento no palco e o Miles começou a ficar muito incomodado com isso. E isso gerou muitas brigas entre o Coltrane e o Miles, até que por fim o Miles acaba dispensando o Coltrane do seu grupo. Mas aí o Thelonious Monk, que estava assistindo toda essa briga, falou pro Coltrane, olha, vem tocar comigo. E aí, por um momento, o Coltrane começou a tocar com o Thelonious e começou a estudar, fazer parte de algumas coisas do... E começou a fazer parte de todo esse processo aí na música do Thelonious Monk, né? O Coltrane diz que ele chegava bem cedo na casa do Thelonious e começavam a tocar juntos, assim. O Thelonious levantava da cama, já ia pro piano e começava a tocar. Quando o Coltrane não conseguia tocar algumas coisas, porque o Coltrane era acostumado a tocar os standards na época. E claro, tinha as composições dele. Mas o Thelonious tinha algo bem diferente do que acontecia na época ali. Então o Thelonious pegava as partituras, que ele tinha tudo escrito, dava pro Coltrane estudar e saía por um momento, o Coltrane ficava estudando, depois o Coltrane estava pronto, chamava o Thelonious e eles ficavam tocando por várias horas ali, às vezes ficava o dia inteiro para resolver uma música só. Eu fui no show uma vez de 3 guitarristas, Hélio Delmiro, Alemão e o Iraldo Dumont. Foram esses 3 guitarristas que fizeram um show. E o Zusa Homem de Mello, que foi um escritor crítico, também foi músico, ele estava lá. E ele falou que na década de 50, se eu não me engano, em 55, ele foi para os Estados Unidos para estudar contrabaixo. Ele estudava contrabaixo aqui e foi estudar lá com o Ray Brown. E ele falou que em 57 ele estava fazendo as coisas dele lá, já estava um tempo, então ele morava perto do Five Spot. E aí um amigo que morava junto com ele falou: "Cara, tá rolando um som lá no Five Spot todo final de semana". E quer dizer, ia rolar esse som, né, por 4 finais de semana. Ele falou: "Vamos se programar para ir e tal". E aí falou que tudo bem. E o Zusa falou: "Ah, beleza, a gente vai marcar, a gente vai lá". E aí começou o primeiro final de semana, segundo, terceiro, e o Zusa não foi nenhum dessas apresentações. E aí o amigo dele falou: "Cara, vai ser a última apresentação, os caras são demais, vamos lá encontrar, vamos lá assistir e tal, não sei o quê". E aí no último domingo, o Zusa falou: "Cara, eu vou lá, hoje eu vou lá pra assistir". E falou que quando chegou lá, era Coltrane e o Thelonious Monk, que já vinha tocando já por esse tempo todo. E ele acabou perdendo todas essas apresentações, ele só assistiu o último dia. Então ele falou que se arrependeu por não ter ido antes, mas também que foi um privilégio poder ter assistido aquela apresentação inesquecível do Coltrane e do Monk. E aí, o Coltrane, claro, quando foi a sua primeira apresentação com o Monk, ele ficou muito nervoso, porque ele tinha que tocar aquilo que ele estava com medo de fazer, vamos dizer assim, né? Porque era muito diferente do que ele vinha tocando já. Mas ao mesmo tempo, ele estava muito empolgado para fazer também. Porque o Coltrane, ele era o único instrumento melódico ali do grupo. O Coltrane estava buscando já tocar por muito tempo, já buscando uma sonoridade e outras questões, né? Ele estava buscando outras questões ali na parte de como instrumentista. E ele tinha toda a liberdade para tocar e para fazer isso nos grupos do Thelonious. E então ele tocou muito à vontade e conseguiu resolver tudo que ele queria resolver. E se você ouve o disco, que tem uma gravação desse disco aí, que é o Thelonious e o Coltrane, você vê que são gravações impressionantes. Vale realmente o tempo de ouvir. Se você está estudando, aproveita para estudar sim, isso aí. Então, eles tocaram por um tempo, e depois que eles tocaram por esse tempo aí, uma turnê muito curta, o Thelonious meio que dispensou o Coltrane para fazer outros trabalhos e fazer o que ele queria fazer, buscar outras coisas. E nessa mesma época, foi de 57 para 58, o Miles estava buscando já a sua sonoridade modal, estava buscando algumas outras coisas, né? Então ele estava formando um grupo, quer dizer, ele já tinha um grupo que ele vinha tocando, mas ele queria colocar 2 saxofonistas. Um saxofonista desse grupo era o Cannonball Adderley e o outro saxofonista que ele chamou, convidou, foi o Coltrane. E aqui, a partir desse momento, ele começa aí a abrir novos caminhos também para música modal e todos esses músicos que tocavam com ele também já vinham fazendo parte disso.
e depois construindo suas carreiras aí, seguindo épocas depois. Esse disco Milestone foi gravado em fevereiro de 1958. E é um super disco, né? Se você estuda, aprecia, vale a pena escutar com calma esse disco aí. Aqui é a primeira parte que eu estou fazendo de uma sessão de Coltrane, então vou falar um pouco desse momento de Coltrane aqui, depois eu venho com outros vídeos falando um pouco mais do Coltrane até a fase, perto da fase final ali, do que ele fez, dos trabalhos dele. Vale muito a pena você conhecer os trabalhos do Coltrane, se você está estudando, se você começou a estudar, se você está ouvindo o Coltrane e de repente não teve uma primeira boa impressão porque você ouviu algumas coisas que você não conseguiu entender, então começa dos primeiros trabalhos dele, ou começa dos trabalhos com o Miles, e depois você vai avançando, né? Vai acompanhando também de forma cronológica os trabalhos dele e essa evolução que ele teve e o que ele buscava também, né? Então, musicalmente, espiritualmente, o que ele queria fazer, essa junção de tudo aí. Se você curte esse canal, se inscreva, curta, compartilhe com quem gosta desse assunto, com quem está estudando jazz, com quem está procurando conhecer os elementos do jazz, músicos, história da música, elementos de estudo. Aqui nesse canal você vai encontrar tudo isso, certo? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um abraço.